Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser o estado de São Paulo para acompanhar como é que está o desenvolvimento das lavouras de milho dessa segunda safra no estado paulista. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gustavo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos aí. Vamos bater um papo aí sobre a deficiência hídrica aí. Gustavo, da última vez que a gente conversou lá em abril, você destacava, né, a animação do produtor paulista para essa safra de milho, mesmo com um plantio mais tardio, até apostando em aumentar a área, pegando áreas aí de outras culturas, mas esse ânimo inicial encontrou pela frente um déficit hídrico, como você já destacou aqui nessa abertura, né? Exatamente, Guilherme. O grande determinante que foi o produtor arriscar um pouco mais foram os preços, né, que estão aí em patamares superiores aos jamais vistos aí para a produção brasileira. Infelizmente, como já foi dito, o atraso no plantio da soja resultou em um atraso maior no plantio da safrinha. Em São Paulo não é diferente de outros estados aí, que houve uma inversão aí nesse movimento climático de chuvas aí, favorecendo estados mais ao norte, prejudicando estados mais ao sul, centro-sul, né? E São Paulo também sofre mais ao centro-norte de São Paulo do que ao centro-sul, mas todas as regiões estão sofrendo, e isso está impactando e vai impactar agora no momento que se beira algumas colheitas aí, sinalizando que vão ter grandes perdas na produtividade do milho safrinha paulista. Nesse momento, Gustavo, a gente já consegue apontar alguma perspectiva para essas perdas? Olha, é muito surtido a sorte aí para alguns, né? Às vezes um município tem uma felicidade ali num canto, já no outro lado dele ficou faltando chuvas, e assim, o Centro-Sul paulista, que vai dividir aí com Paraná e MS aí, houve alguma precipitação um pouco melhor do que ao centro-norte de São Paulo, mas todos sofreram de uma forma ou de outra, então não vai expressar toda a capacidade produtiva do milho. Alguns que plantaram em fevereiro sofreram um pouco mais do que plantou até em março. E, ao contrário, também, quem plantou em março teve perdas significativas. A gente tem uma expectativa aí que existe uma quebra expressiva para 30%, né? Vamos dizer que algumas áreas que foram feitas safrinha foi feito de sorgo. O sorgo é um pouco mais resistente, com menos chuvas e precipitações, ele consegue expressar um pouco mais produção. Mas com certeza teremos perdas expressivas aí, em alguns casos até algumas propriedades de 100% de perda, como está tendo já visto, já foi ensilado esse milho, já foi dado um final nele, porque não há perspectiva de colheita. E aí, Gustavo, além dessa questão climática, como é que foi a pressão de pragas e doenças? Também teve essa dificuldade para o produtor paulista? Olha, a praga ela tem se adaptado, né, cada vez mais frente a todos os defensivos que temos, e o monitoramento pelo produtor é sempre muito importante, porque a praga se combate no tempo certo, né? Mas o produtor já está acostumado, ele foi combatendo, mas sempre temos as pragas aí como um determinante também que atrapalha. E no momento que você tem a incerteza se você vai colher ou não por falta de chuvas, você às vezes acaba deixando de aplicar o produto no risco de gastar mais em cima da onde não vai produzir. Mas aonde tinha-se uma expectativa que haveria produtividade, menor que seja, houve o combate, e o produtor soube fazer essa parte aí dos defensivos muito bem, como sempre faz, né? E aí, Gustavo, olhando para o mercado, como é que essa redução aí de 30% que você apontou pode impactar nessas negociações já realizadas ou naquele volume restante para negociações? Vai dar ainda assim para fechar a conta e ter rentabilidade, ou vai ficar mais apertado? Olha,
A perspectiva que a gente tem, que muitos produtores fizeram algum barter, fizeram trocas, né? Fizeram alguma venda antecipada, e eu sempre tenho muita cautela quando vai se tratar de barter, venda futura, porque você não tem, numa safra normal, a expectativa de quanto será produzido, você está céu aberto. Então, na safrinha, muito mais o risco, né? Então, isso vai mudar totalmente aí a possibilidade de negociação nova aí, porque o produtor está ciente que não tem a produção esperada. E também uma coisa, Guilherme, que vem passando há muito tempo a limpo aí, são os tais estoques de passagem, né? Fala-se muito em tantos milhões de soja, de milho, disso, daquilo, e tudo cai por terra no momento em que os preços colocam isso em xeque, né? Porque se houvesse muito estoque, se houvesse... Então, o preço representa todo o cenário de falta de produto. Então, estamos aí no momento em que é preciso ter cautela. O produtor tentou produzir, porém, não teve muito êxito aí com a falta de chuvas, mas agora ele está cauteloso, né? Então ele está vendo que não tem estoque, não tem a mercadoria, e aquele que tiver produtividade, produção, consequentemente, vai tentar vender contemporizado aí com preços melhores realmente aí. E aí, Gustavo, olhando para frente, para as próximas safras que vêm por aí, como é que já estão essas movimentações de preparação, de planejamento? A safra verão, né, já está se aproximando também. Essa busca por insumos, vendas antecipadas, já andando aqui no estado? Sim, mas eu quero crer, Guilherme, que o produtor esteja menos afoito. Essa euforia toda, isso é muito negativo. São vários pontos. O primeiro, quando você faz venda antecipada, você já está dando uma garantia de entrega para aquele comprador. Com isso, ele fica mais satisfeito, em parte, e vai menos ao mercado, ele fica esperando mais. Então, isso pode atrapalhar até a remuneração da safra. E também na aquisição de insumos, também, é muita euforia, muita gente verificando novas áreas, pagando arrendamentos caríssimos. Isso tudo pode ter um efeito muito negativo para o produtor, porém, os preços ainda futuro mantêm uma expectativa positiva. Mas eu diria, mesmo com tudo isso, contemporizar demanda e oferta, pé no chão, cuidado com contratos futuros, cuidado com arrendamentos caros. Tudo isso é preciso pôr na balança e ir passo a passo, né? Com pé no chão, cautela e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. Gustavo, só antes da gente encerrar, registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo, mandou essa mensagem. O Kira mandou ótimo, falou tudo, Gustavo. O Sidney Menegatti comentando que lá no Mato Grosso, em Ipiranga do Norte, a colheita já começou e a expectativa também é de queda de produção de 10% a 15%. E o Tchelão também comentando que no Paraná a quebra do milho também vai ser muito grande. Essa chuva dos últimos dias não ajudou muito a produção paranaense. Gustavo, só antes da gente encerrar, quando é que deve ter colheita de milho aqui no estado já avançando? Nós estamos na iminência de começar já. Devido ao atraso, já deveríamos ter começado, mas devido ao atraso do plantio da soja, que atrasou a safrinha, já agora já deve estar começando qualquer coisa em São Paulo aí, e essa informação aí vai chegar logo, logo para vocês aí. Eu vou dar um apanhado geral aí com o pessoal da ProSoja em São Paulo, para a gente ver em cada canto de São Paulo aí, para a gente poder ter uma leitura melhor. Mas já está na iminência de começar. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a segunda safra de milho aqui em São Paulo. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, a minha mensagem a todos os amigos produtores aí é que busquem se associar, busquem convergência em assuntos, em informações. Vamos passo a passo, vamos tirar o pé um pouquinho, vamos fazer o carro andar conforme a capacidade dele para a gente ter lucro. O que interessa ao produtor é margem, é receita, é lucro. Não me importa quanto eu faturo, e sim quanto me sobra, né? Então, precisamos ter essa percepção aí, alinhada com o tempo das compras, das vendas, para que a gente possa ter o mercado mais à nossa mão, não ficarmos reféns tanto dos insumos quanto das vendas futuras. Então, meu recado vai para o produtor, para a gente contemporizar, pé no chão,
que a gente vai conseguir ter margens boas e conseguir sobreviver na atividade. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números de colheita aqui no estado, então. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. O Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja do estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras do milho dessa segunda safra aqui no estado paulista. O Gustavo destacando o papel, primeiro, do atraso no plantio e depois a estiagem e a falta de chuvas, principalmente na região centro-norte do estado. A região centro-sul até teve um pouquinho mais de chuva, mas ambas as regiões apresentando perdas de produtividade, uma perda que nesse momento já é estimada em 30% do potencial no estado de uma maneira geral. Gustavo destacando que os trabalhos de colheita devem começar nos próximos dias e aí a gente vai ter uma ideia melhor do tamanho dessa produção, mas a expectativa é dessa redução de 30%. Faltou chuva para o desenvolvimento dessas áreas e aí o produtor que começou essa segunda safra bastante animado, apostando na cultura, inclusive ampliando áreas em cima de outras culturas, como a cana-de-açúcar, por exemplo, pastagens também, deve colher resultados menores do que aqueles esperados. Por outro lado, as condições de mercado são muito favoráveis, os preços estão acima de tudo que já foi visto aqui no estado, segundo o Gustavo destacou para a gente, e aí aquele produtor que conseguir produzir um pouquinho mais vai conseguir ótimas condições de mercado para fazer as suas negociações, para conseguir alta rentabilidade e até compensar as perdas que ele vai ter de produtividade, mas para isso é preciso produzir, é preciso colher o grão, então toda a atenção é necessária nessa reta final de safra de milho aqui no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, planejamento para as próximas safras, safra de verão 21-22 vindo por aí, produtor cauteloso, com um pé um pouquinho atrás por tudo isso, esses problemas que aconteceram nas últimas safras, inclusive essa é justamente a recomendação do presidente da ProSoja de São Paulo, cautela nesse momento, analisar muito bem as opções de mercado, as suas vendas futuras, as suas compras de insumos, para garantir aquilo que importa no final das contas, que é o lucro, que é a rentabilidade na mão do produtor. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Você também pode seguir a gente no canal da Twitch, onde você também acompanha ao vivo todas as nossas transmissões, e também seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.